Então, assim, vou deixar ela se apresentar e falar para vocês melhor, tá? Espero que vocês tiram o máximo de proveito dessa live dentro de muitas que vão ter pela frente aí. Acho que tá mudo o seu, não tá, Perla? Eu fechei na hora que você Foi, estava falando. isso. Obrigada, Anderson, pelo convite. Obrigada também a todo mundo que se inscreveu, que está aqui. Tirando essa noite de sexta-feira, eu sei como é difícil. Sei como é o nosso corre o dia inteiro, principalmente quem tem outro trabalho, concilia com a perícia. E está aqui para poder ampliar o conhecimento, e ainda mais não me conhecendo muito, eu sei que para alguns é a primeira vez que eu ouvi falar no meu nome, porque eu sou nova na rede, né? Infelizmente, quem não está na rede não existe. Então, tem poucos meses que eu criei o meu Instagram, e agora que eu estou me fazendo ser mais conhecida nesse meio. Antes, eu já conhecia alguns peritos já de eventos, de cursos, de pós-graduação, mas agora eu acho que vocês vão ouvir mais falar sobre mim, se Deus quiser. Então, obrigada, Anderson, obrigada a cada um. Eu tentei montar nessa palestra algo que fosse mais útil para a gente. Então, como o conteúdo de perícia digital, né, perícia em documento PDF é muito extenso, é muito grande, eu tentei trazer alguns conceitos, que a gente não pode fugir deles, e fazer com que a gente coloque eles de forma prática. Então, eu vou trazer aqui alguns casos práticos para a gente ver como as ferramentas elas podem ajudar a gente, tá? Eu vou compartilhar a tela aqui. Anderson, você me dá um feedback se tiver alguém para entrar, alguém falando aí no grupo, tá? Tá travando? Oi? Oi. Ele está no mudo. Eu acho que ele travou pela internet. Anderson? Não travei, não. Eu estou aqui vendo aqui o grupo. Aqui eu vou colocar pedir o seu perfil aqui, aí eu vou colocar lá no grupo aqui. Então, eu não vou conseguir ficar vendo aqui quem está pedindo permissão, porque eu vou estar nessa aba. Vocês conseguem ver? Não, beleza. Tá aparecendo certinho. Tá? Então, falando um pouquinho sobre mim. Eu sou perita grafotécnica e documentoscópica aqui no Rio de Janeiro. Então, eu atuo no TJ, no TRT, atuava na Parafederal, mas como venceu o cadastro, eu optei por não renovar esse cadastro, por questão mesmo de ter a ambição de ir para outros lugares. Minha formação inicial é biologia, eu sou bióloga, sou mestre em biologia, e também sou pós-graduada em documentoscopia avançada e perícia judicial. Atualmente, eu estou cursando o MBA, que é de grafoscopia e documentoscopia, lá do Loucos, e também sou coautora, tive a oportunidade de participar ano passado como coautora de um livro, Trajetórias Legais, junto com vários advogados que eu já admirava, e esse ano, inclusive, já vai lançar o segundo volume. Deixa eu olhar aqui, eu acho que alguém... Só um minutinho. Fez o tique-tique aqui? Cadê? Para permitir para todos. Desculpa, tá, pessoal? Tem que fazer isso? Vamos lá. Então, por que falar de documentos digitais? Antes de iniciar, eu queria falar que, com certeza, eu não vou conseguir esgotar o assunto. Como eu já tinha falado antes, perícia em PDF é um conteúdo muito extenso, então eu optei por algumas coisas, tá? E como eu sou perita documentoscópica, eu
a gente precisa saber um pouco da parte de computação, o mínimo que seja, para poder trazer isso para a perícia em documentos digitais. Então, aqui vocês vão ver o lado do perito documentoscópico abordando sobre isso. Então, por que falar de perícia em PDF? A gente sabe como é muito fácil a gente disponibilizar um documento, enviar um documento por WhatsApp, por e-mail, em qualquer rede social que seja em PDF. Então, essa facilidade, essa forma popular que se tornou o PDF, fez com que tivesse um boom de documentos agora todos salvos em formato PDF, em arquivo PDF. Então, sem falar que tudo está se modernizando. Então, até por uma questão de segurança, de ocupar menos espaço físico, está havendo uma digitalização desses acervos físicos, o juízo, que já é 100% digital, né? Pelo menos é a intenção, e também um monte de documentos que vêm surgindo no próprio ambiente digital, digamos assim, que são os documentos nato-digitais. Então, isso tudo, e aí salva-se como PDF, porque é o formato que você permite enviar para outra pessoa, e a outra pessoa vai abrir e vai ver exatamente o que você está vendo, não muda, não importa qual é o sistema operacional, ele vai abrir e vai se deparar com todo aquele layout ali que você realmente montou e salvou ali no PDF. E aí entra o grande desafio de como, então, garantir a autenticidade, a integridade e a autoria desses arquivos. Então, como ter a certeza, porque aqui a gente vai focar mais em documentos digitalizados, porque enquanto perita grafotécnica, eu percebi que 89% dos casos que aparece em documento em cópia, que aí o banco ou a empresa, que seja, apresenta só aquele documento ali juntado nos autos em PDF. E aí a gente tem que brigar para poder apresentar pelo menos o arquivo original, né, em que aquele arquivo foi salvo. Então, como então uma cópia dessa, como garantir, então, a autenticidade? Como garantir que nada ali foi modificado? Nenhuma cláusula, nenhum texto, ou então que não houve montagem, algum recorte de uma assinatura de um outro lugar que foi implantada ali, transplantada para ali. Como permitir que realmente eu assinei aquele documento que eu acho que eu assinei? Então, esse é o grande desafio para a gente, perito, tá? E independente de qual é a denominação, se é um perito em TI, que também pode fazer esse tipo de análise, um perito documentoscópico, porque eu acho que são áreas que se complementam e a gente pode, sim, aprender um com o outro, que vai dar bom. Então, tem alguém aí, o Anderson, que presa aqui? Tem alguém para aceitar aí, sim. Tá, só um minutinho, então, pessoal. Permite todos. Tá. Então, assim como a popularização desses documentos salvos em arquivo PDF, também começaram as fraudes, né? Nesse tipo de documento, nesse formato. É muito fácil manipular um documento que não vai receber aí um elemento de segurança, uma assinatura digital, com certificação, ICB Brasil. Então, é muito fácil, porque como é difícil, né? Que é mais difícil você provar que houve fraude. Então, é fácil você modificar ali aquela data que aquele recibo foi assinado, ou então trocar uma cláusula, apagar uma cláusula, realmente substituir páginas, enfim. E realmente eu venho recebendo muita demanda no trabalhista, no civil, desse tipo de perícia nesses documentos. E aí, eu trouxe aqui para vocês 3 documentos. Todos os 3 são documentos digitalizados, tá?
Então, a gente vai analisar. Agora vocês só vão dar uma olhadinha e depois a gente vai analisar mais a fundo. Esse primeiro contrato, aqui, um desses 3 contratos que eu vou mostrar realmente é autêntico. Os outros 2 não são íntegros ou não são autênticos, tá? Então, esse é um contrato de prestação de serviços periciais. O que importa para a gente aqui é a data. Eu sei que ficou um pouco pequeno, mas a data aqui, ó. Os recibos de 5/10 de 2018, 5/11 de 2018, 5/12 de 2018. Aqui é o valor de R$ 2.000, dividido em 2 parcelas, cada uma de R$ 1.000. Aqui, meus dados bancários, isso tudo na primeira folha. E na segunda folha, tem as cláusulas, a minha assinatura, datado de 24 de janeiro de 2023, e a assinatura do contratante. Tá? Esse é o primeiro contrato. Só de olhar assim, dá para afirmar se houve algum tipo de fraude? Gostaria que vocês abrissem o microfone e falassem. Alguém? Não. Pessoal, pode falar. A hora de perguntar ou de falar é essa. Pode opinar. Superficialmente, não. Pode olhar, não tem como. Só de olhar não tem como. Então, não tem nenhuma inconsistência a princípio. Então, a gente vai para o segundo contrato. O segundo contrato parece muito com aquele primeiro. Aí, vamos analisar aqui, fazer aquela análise prévia, todos os dados iguais, datas do recibo iguais, mas a cláusula 2, o valor é de R$ 6.000 e cada parcela de R$ 3.000, tá? Aqui, meus dados estão iguais, as outras cláusulas estão iguais, e as assinaturas, aparentemente, são idênticas à daquele contrato. E aí? Tá ok? Tem alguma inconsistência? Tem alguma coisa de errado? Apresentando os dois, a gente vê que alguma coisa está errada, né? Então, esse aqui, ó, valor fixado em R$ 2.000, dividido em 2 parcelas, cada uma de R$ 1.000. Esse daqui, valor em R$ 6.000, cada parcela de R$ 3.000. Então, só um desses 3 contratos que eu vou mostrar que é verdadeiro. Mas, olhando assim, não dá para dizer. A gente sabe que um deles não é autêntico, porque eu já falei que só um ele é íntegro mesmo. Agora, o terceiro contrato, ele vem aqui, tem todos os dados novamente iguais, as datas de recibo também, os valores fixados em R$ 2.000, cada parcela R$ 1.000, os dados bancários iguais, não tem aqui a rubrica desse lado, mas isso também não, a gente sabe que não diz muita coisa. E aqui as cláusulas iguais, data igual, a minha assinatura aparentemente idêntica, mas a assinatura do contratante não é a mesma. Isso a gente, só de olhar, a gente pode afirmar, não é a mesma morfologicamente falando. Dá para saber qual é autêntico e qual não é? Enquanto isso, eu vou lá aceitar o pessoal que está entrando. Então, não dá para saber. Mas a gente vai analisar eles daqui a pouco. Então, assim, a gente não pode fugir de alguns conceitos antes da gente analisar. E aí a gente volta no conceito de quais são os tipos de documentos que existem. Existem os documentos físicos, que são aqueles convencionais e um suporte analógico, pode ser papel, pode ser plástico, pode ser até importa. Eu já fiz uma perícia que envolvia pichações numa empresa,
que eu tive que periciar parede e porta de armário. Então, assim, qualquer coisa pode ser um suporte para uma assinatura física. Então, o documento físico envolve esse suporte analógico. O documento pode ser também nato digital, que é aquele gerado no ambiente digital. Então, ele vai estar ali, acessível para mim no sistema computacional. E também tem aquele documento eletrônico, que é o digitalizado. É aquele que já foi analógico algum dia e foi digitalizado, escaneado, aí sim ele pode ser acessado por um suporte computacional. E aí existem algumas alterações características que acontecem nesses tipos de documentos. Então, o documento físico, ele pode sofrer alterações físicas. Eu posso, num documento físico, pode ter ali algumas modificações de subtração, de adição, de montagem. Então, ele vai acontecer mesmo no suporte. Pode ser uma rasura, uma emenda, eu apago e coloco outra coisa no lugar. Eu posso fazer isso num documento físico. Também as alterações podem ser a nível de caneta, de falsificação mesmo da própria assinatura. E temos também as alterações do documento nato digital. Então, as alterações do documento nato digital, elas vão ocorrer de forma digital também. Daí é mais difícil de ser analisado, apesar de deixar rastros, porque toda fraude deixa algum rastro, o problema maior aí é encontrar esse rastro, é seguir o caminho para conseguir fazer isso, é mais difícil. Então, as alterações, elas vão ser ali muito fáceis, existem alguns programas, você pode fazer algumas modificações no Photoshop, ficam falsificações que você olha e fica assim, nossa, que perfeito, realmente, o documento é legítimo. Só que existem ferramentas que você vai usar para poder analisar e vai ver se alguma coisa tem aí de estranho. Então, você vai juntando indícios que vão te fortalecer uma hipótese de que aquele documento ali não é íntegro, tá? E aí existem os documentos eletrônicos. As alterações de um documento digitalizado, ela pode ocorrer tanto de forma física como digital. E também é muito difícil de ser analisada, de ser constatada. Acredito que é ainda mais difícil do que essas alterações num documento nato digital, porque eu posso aqui simplesmente pegar no meu papel, apago, ou colo outra coisa por cima, vou lá, digitalizo e vou no ambiente digital, e aí eu coloco ali, acoplo exatamente o que eu quero, aí eu mexo, tudo direitinho, eu apago ali as rebarbas que ficam, então fica mais difícil, por ele já ter sido analógico, tudo que aconteceu no meio analógico, eu não consigo, depois que não existe mais a via original, eu não consigo mais estudar, analisar todas essas alterações. Pode ser uma ou outra, eu consigo ver a questão de alinhamento no parágrafo, eu consigo ver também a diferença entre as fontes utilizadas, o tamanho utilizado, mas nem todas vão estar ali, vão ser possíveis de serem observadas, tá? Aceitar o povo. Até aqui alguma dúvida? Então, seguimos. E aí, o formato PDF, né? O documento PDF, o documento ele está dentro de um arquivo PDF. Então, o que é esse arquivo PDF? Né? Ele é uma coleção de objetos ali, cada objeto vai ter a sua informação, e ele vai estar estruturado de uma maneira que, quando ele for aberto, ele apareça do jeito que realmente a gente criou ele e salvou.
E aí, é muito importante, alguns conceitos que eu vou passar agora são muito importantes. O pessoal de TI, de computação, provavelmente já conhece esses conceitos, não é nada novo, mas para a gente de documentoscopia, grafoscopia, são conceitos que para muitos é novidade, sim. Então, a estrutura do arquivo PDF, se eu pego um arquivo PDF, ele pode ser. Existem 4 componentes, tá? Então, a gente tem no arquivo o cabeçalho, né, que é o header, o body, que é o corpo, a tabela de referência cruzada e o trailer, o rodapé ali. E aí, o cabeçalho de um arquivo PDF, que é a primeira linha que vai aparecer ali, daqui a pouco eu vou mostrar, quando a gente for... Eu acho que é no próximo slide, eu vou mostrar como que ele aparece mesmo. Então, a primeira linha é que ele vai ajudar a identificar qual é o formato daquele arquivo e qual é a estrutura dele. Então, ele vai facilitar a leitura daquele documento. E ali a gente encontra também qual é o formato utilizado, tá? Então, aqui eu abri um documento na ferramenta de visualizador hexadecimal. Então, tá, na primeira linha eu tenho aqui o cabeçalho e logo no início eu já percebo já constato, que esse PDF, a versão utilizada é 1.7, tá? E aí eu tenho um corpo. O corpo do arquivo PDF, ele é uma sequência de objetos, porque cada objeto, ele vai corresponder a uma informação específica, seja fonte utilizada, seja o que tem ali naquele texto, qual se ele está lá em cima, se ele está no meio, tudinho, tudo ali vai ter, cada objeto vai significar uma coisa. Então, o corpo, ele é essa reunião, é uma sequência de objetos. Pode ter poucos objetos, pode ter muitos objetos, vai variar de documento, de arquivo para arquivo. Então, aqui, eu tenho esse arquivo, ele inicia com um 0obj, mas sempre começa com um 0obj, só por curiosidade? Não, nem sempre. Então, aqui eu vou ter essa sequência de objetos, tá? A tabela de referência cruzada. Isso daqui é muito importante para a gente na hora de analisar um documento PDF. A gente vai ver depois, utilizando o PDF Gears, como ele é importante para a gente. Então, o que é a tabela de referência cruzada? É ela que vai armazenar as informações da posição exata, porque o corpo traz os objetos. Só que, qual é a posição exata de cada objeto? É na tabela de referência cruzada que vai ter essa informação para poder facilitar a leitura daquele documento, tá? E ele também vai ajudar que o PDF seja aberto e processado mais rapidamente. Então, olha aqui. A tabela de referência cruzada começa com xref e termina com startref, tá? A gente não vai entrar em muitos detalhes aqui. E o trailer, que também é importante para a gente, ele é um dicionário que ele tem várias chaves ali que vai fornecer as informações para o processamento daquele arquivo. Então, a gente tem 2 chaves que são obrigatórias ali, que é o número de entradas da tabela de referência cruzada e o root, que é o catalog dele. E aí, também no trailer, nem sempre tem, porque não é obrigatório, mas quando tem é muito bom para a gente, tem a chave info, que vai trazer ali algumas informações de metadados, como o producer, que é data de modificação, data de criação, tá? Então, aqui, nesse trailer, a gente tem as chaves info, o root, size. E aí a gente entra no outro conceito, que se chama atualização incremental. Por quê? Um arquivo, quando ele é aberto, e se eu modifico ele e salvo ele com o mesmo nome, ele não se gera um novo arquivo. Na verdade, vocês vão ver aqui, ele incrementa, ele atualiza
no final dele tudo que foi atualizado, tudo que foi modificado. Então, ele mantém o cabeçalho, corpo, tabela de referência cruzada, o rodapé original, mas aí ele vai acrescentar aqui o novo corpo, o corpo atualizado, a tabela de referência cruzada atualizada e o rodapé atualizado. Por que é importante a gente saber disso? Porque a gente vai ver depois que quando a gente está analisando um documento em PDF, quando aparecem duas tabelas de referência cruzada, já é algo que nos alerta, chama atenção. E a gente vai pensar, será que é uma atualização incremental? Será que alguém pegou esse arquivo, modificou, e aí eu não consigo, ali de início, afirmar o que foi modificado? Mas é um alerta, já é um indício, tá? Ou então, será que aconteceu uma linearização, que aí é um outro conceito que eu trago para vocês? Porque a linearização é algo que acontece que não é característico de um documento que foi manipulado, modificado. Na verdade, quando um arquivo ele é muito grande, tem muitas páginas aquele documento, para ele, quando for aberto, não ficar ali rodando, demorando muito, existem ali duas tabelas de referências cruzadas, que é justamente para facilitar a visualização rápida daquela página que a gente está abrindo, sem precisar esperar carregar todo o documento. Anderson, tudo bem até aqui? Tudo bem, tudo bem. Tirei o vídeo para não ficar pesada a live. Ah, tá. Deixa eu permitir aqui. E aí, a gente vai voltar agora naqueles 3 contratos que eu apresentei de início. O contrato 1, que o valor era de R$ 2.000, o contrato 2, que o valor era de R$ 6.000, o contrato 3, que o valor era de R$ 2.000, porém, a assinatura do contratante divergia do primeiro contrato. Então, primeiro de tudo, que eu achei importante colocar aqui, quando a gente vai analisar um documento que já foi físico algum dia, o ideal, nós, como peritos grafotécnicos, aí eu falo para a gente, porque geralmente a gente é nomeado como perito grafotécnico para tudo, né? Tem uma... o perito grafotécnico. Então, a gente precisa entender ali que documento é aquele, né? Checar, verificar se o banco, se a outra parte, a parte responsável pela emissão daquele documento e a posse daquele documento, se não mencionou ali que não existe mais aquela via física, e se não existe mais, se existe, é brigar por ela, que é muito importante a gente fazer a perícia no suporte original, principalmente quando envolve assinatura física mesmo. É muito importante. A gente sabe que perícia em cópia, em assinaturas físicas, nem todas as características a gente consegue observar, se perde muito, principalmente a depender da qualidade da cópia. E aí não tem. Aí só tem o documento digitalizado, está lá nos autos. Então, a primeira coisa é solicitar o arquivo digital original, aquela primeira versão, quando o documento foi digitalizado. Não utilizar nunca o que está nos autos. Parece óbvio, mas ainda tem peritos que fazem isso. Então, não utilizar aquele documento que está postado nos autos, porque ele já foi alterado. Para começar, os metadados já são outros. Então, você solicita, de preferência, para que a parte responsável envie para o seu e-mail via Drive numa pasta zipada e te informe qual foi o código, o hash daquele arquivo, daquela pasta que ele te enviou, para você fazer a comparação e ver se trata realmente do mesmo arquivo. Tá? Você vai extrair aquele documento, aquela pasta, e vai calcular o hash para ver se realmente é convergente, mas nem sempre a outra parte entrega o arquivo que dirá o hash, enfim. Críticas.
Então, o que a gente faz? A gente calcula o código hash. O que é o código hash? Ela é uma função matemática ali que vai transformar qualquer arquivo numa quantidade fixa de caracteres, a depender qual é o algoritmo que a gente vai usar ali. Então, é importante para a gente o hash, nós como peritos, porque vai dar a segurança que aquele documento que foi enviado para a gente, quando eu calculo o hash e comparo, eu afirmar daquele para esse que eu estou analisando é igual, nada foi modificado. Então, isso é importante para a gente, também é um respaldo para a gente. Porque se a outra parte tem um assistente técnico e ela alega que você analisou o documento errado, geralmente, o que eu faço? Quando eu recebo a pasta contendo o arquivo que eu solicitei, eu já peticiono informando que a parte tal enviou para o e-mail da perita, o documento tal, e já coloco uma tabelinha com o tamanho do arquivo, o nome e o código hash que eu calculei, porque aí evita que a outra parte alegue que eu analisei o documento errado, e sem falar que dá maior credibilidade, assim, maior segurança para mim. Então, como eu falei, garante a integridade dessa massa de dados. E o hash, ele é unidirecional. Eu consigo pegar um arquivo e calcular o hash, mas eu não consigo, do hash, voltar e saber qual era o arquivo. Isso não existe. Eu só consigo realmente fazer esse caminho. Então, eu só consigo se eu calculo o hash aqui e calculo o hash aqui deu divergente, eu consigo afirmar que não se trata do arquivo. Alguma coisa mudou, nem que seja uma vírgula só. Eu consigo afirmar o que mudou, tá? E aí, quanto maior o hash, mais seguro ele é mais difícil tem uns hashes que são muito pequenos, eu não gosto de usar, então eu prefiro usar o SH256 e agora eu tenho usado bastante o SH512. Ô, Pela, eu acho que a Amanda Campos queria fazer uma pergunta. Ô, Amanda, Oi, você quer Amanda. perguntar? Valeu. Não, Perla, só quando você falou sobre pedir, não usar os dos autos e pedir para enviar via Drive por pasta zipada, aí você falou que pede para também enviar o hash do documento. O que eu faço? Eu coloco, já tenho um modelinho pronto, que aí eu solicito isso, e ele envia o hash no corpo do e-mail, tá? Para ele me informar ali qual é o hash daquilo que ele está me enviando, para eu comparar e realmente ter certeza que se trata da mesma coisa. Mas muitas vezes, principalmente quando é banco, não informa. Isso não vai inviabilizar a sua perícia, tá? Vai fazer a sua perícia da mesma forma, mas você vai calcular o hash e vai já informar. Eu gosto de informar numa petição. É lógico que eu apresento esses dados no meu laudo, mas eu gosto de já, de antemão, peticionar isso e deixar já ali registrado. Posso fazer uma Oi. observação, Pela? Pode, claro. Então, Amanda, para você manter a cadeia de custódia, primeiro que você tem que receber o certo é você receber os arquivos zipados, e o que vai garantir que aquele arquivo ele chegou para você sem nenhuma alteração é o arquivo, é o hash. Só que o hash não tem como ele vir dentro do arquivo zipado. Por que o pessoal está fazendo? Eles vão lá, geram um hash do PDF, por exemplo, contatos de banco. Aí gera-se o hash. Aí eles vão lá, pegam aquele hash, colocam em um documento e anexam no PDF. E aí eu já alterei o documento. Já não é mais o hash daquele documento. Aí não vai bater. Então o hash ele é gerado naquele documento. Gerou, o que ele tem que fazer? O que ele pode fazer? Ele pode gerar o documento e gerar o hash daquele arquivo. Ele foi lá, extraiu a foto, ou extraiu qualquer dado que ele extrai do sistema,
Aí ele pode colocar lá o arquivo JSON. Para quem não conhece o arquivo JSON, ele vem com os metadados ali da transação. E aí vai estar dentro do PD, dentro do zipado. E aí ele também tem que gerar um hash do arquivo zipado. Então são vários hashes. Eu tenho um hash do arquivo todo, dizendo que eu zipei aqueles arquivos e ali dentro tem aquele conteúdo, e cada arquivo que tiver lá dentro tem que ter alguma coisa que identifique que aquilo não foi alterado. E também não é garantia que o hash também é original, porque eu posso pegar um PDF, alterá-lo e gerar um hash. Aí por isso que você tem que fazer a extração dos metadados também, para ver se aquele documento ali é original. Tá bom? Tá, obrigada. Só para complementar, realmente, é exatamente como o Anderson falou. O hash, ele não dá garantia de que é original, ele dá garantia que, ao comparar, se trata do mesmo, nada mudou de um para outro. Está íntegro entre um e outro, tá? Mas esse aqui pode ter sido completamente alterado, tá? Eu acho que tinha mais alguém. Nada. Ficou claro, Amanda? Ficou assim. Alguém tinha levantado a mão, Anderson. Acho que era eu. Não, Edmilson, Rolanes levantou a mão aí. Edmilson. Não estou te ouvindo. Eu acho que tá com chiado. Rolanes tá. Melhor digitar. Melhor você digitar. Isso aqui. Digitar. Mais alguém? Tinha levantado a mão? Silene. Oi, boa noite. Eu tenho uma dúvida, porque eu sou advogada e agora estou na parte de perícia forense, e durante uma audiência sobre a cadeia de custódia, eu fiz até uma pergunta para o delegado, né? Teria sido um print que foi colocado no inquérito, foi feito um PDF, esse PDF foi escaneado e posteriormente colocado no sistema, ou seja, ele está totalmente viciado, não tem como fazer perícia alguma, nem localizar o objeto, porque o objeto fica totalmente o PDF inteiro, né? E depois passa para o sistema também, ele já tem toda essa alteração. Como é que eu poderia verificar para demonstrar bem certo, até mesmo que o delegado disse que não tinha como extrair qualquer metadados daquele arquivo? Realmente, esse caminho todo que esse print fez, ele não tem nada que a gente possa usar como elemento ali para comprovar nada. O que poderia ser feito, né, Anderson? Você que entende melhor do que eu, fazer uma extração diretamente no dispositivo móvel, usar aí ferramentas, tem aí o do professor Ávila. Tem o Celebrite, tem o Ávila Forense. Uhum. Nessa questão não teve apreensão do celular, né? Foi um print que um policial recebeu, depois disse que ninguém sabe qual policial recebeu, então não teve acesso diretamente à extração de dados do celular. Nem o print colocado de forma num pendrive, alguma coisa, para que a gente pudesse fazer. Então a gente está batendo bastante em cima disso, e eles acabam falando que não tem como demonstrar que aquilo foi modificado ou alterado. Mas a gente também não teve a prova em si para poder fazer a perícia em cima dela. Doutora, teve um caso parecido com esse que o doutor está falando, que o doutor me procurou, o cliente dele estava preso, baseado numa foto de uma tela de celular, ao qual foi tirada essa foto foi passada para um documento Word,
esse documento hoje virou um PDF e ele foi assinado digitalmente. E aí, creio que o policial deve ter pensado assim, eu tenho fé pública, vou assinar aqui, vou dizer que essa foto aqui é a original. Aí eu até falei para ele, mas assim, mesmo tendo fé pública, ele ter constatado a imagem lá, ele tinha que ter feito a cadeia de custódia e o procedimento correto. Que era, ele foi até o local, tinha um DVR lá, ele era para ter extraído essas imagens, gerado o hash, e aí sim apresentado. Então, ele apresentou um PDF com a imagem, com o cliente descostas, dizendo, não, é ele. Então, assim, ele até conseguiu soltar o cliente dele. Não tem como ele dar autenticidade nesse documento, até porque o print, você falou que ele não tem mais o celular. O correto seria extrair a informação do celular, seguir na cadeia de custódia, e aí sim dar validade que ele, mas só o print não é o suficiente. Porque, assim, eu consigo aqui montar um print do que você quiser. Eu abro o WhatsApp aqui agora e eu altero uma conversa. E existe aplicativos para isso também, que você vai fazer alteração, vai gerar a prova ali, vai dizer, essa mensagem é original. O que se pode fazer também, se é uma mensagem? Oficia o WhatsApp. Oficia e solicita, faz uma quebra de sigilo no telefone e solicita ao WhatsApp. Não sei quanto tempo tem a conversa, mas você pode solicitar e ali vai ter a conversa. Se tiver aí, você, entendeu? Esse caso do aplicativo Instagram, então a gente sabe que o cancelamento da mensagem, né, ele fica mais fácil ainda do que mostrar a mensagem apagada do WhatsApp, né, a questão ali referente ao que fica na tela, e foi um print onde não tinha começo nem fim, e foi na palavra do policial dizendo que não tinha sido alterado, eles não teriam motivo para alterar, e a cliente permanece presa até o momento. Depois, se quiser me chamar, de repente puder te ajudar alguma coisa, você me chama aqui e passa essa que eu posso de repente te dar uma orientação em relação a isso daí. Perfeito, muito obrigada, viu? Nada. O hash do arquivo zipado. Não, Gilson, o hash do arquivo descompactado vai continuar o mesmo. Então, você vai pegar o hash do arquivo compactado para você provar que após compactar. Vou te dar um exemplo. Eu pego o arquivo, boto eu pego 3 arquivos e zipo. Aí tem lá a data, a hora. Vamos dizer que um colega senta aqui e vai lá e coloca mais um arquivo. Já mudou o arquivo zipado. Então, você gerar o hash do arquivo zipado é para poder você garantir que eu te mandei 3 arquivos zipados e quando você abrir, lá são 3 arquivos zipados, mas o hash é do arquivo zipado. Quando você descompactar, aí cada um vai ter o seu hash. Cada um vai ter que ter o seu metadado ali. O hash de cada arquivo ali dentro. Entendeu? Separado ali. Não dentro do arquivo, não dentro do PDF. Geralmente o que eu faço? Eu pego um bloco de notas, coloco o hash dentro e salvo aquele arquivo de bloco de notas com o número do hash. E coloco do lado lá. Eu sei que eu referencio ele aquele PDF. A pessoa saber que aquele PDF está com aquele hash ali. Ou crio uma pastinha para cada documento. Ou, assim, isso estou falando eu. A empresa ela tem que te mandar cada arquivo, ela tem que te mandar uma pasta com PDF, o JSON ou o hash dentro, separado. Beleza? Ficou claro para vocês? Paulo e Marcelo, ficou claro? Então, a compressão do arquivo não altera o hash dos documentos. É só para me garantir que, eu vou mandar um arquivo aqui para a Perla. Fala, Perla, eu vou te mandando 3 arquivos. O hash é esse. Quando chegar para... Por que é isso, gente? Vamos dizer que o seu e-mail seja hackeado ou essa mensagem seja interceptada no meio do caminho. É a mesma coisa eu pegar, mandar uma carta para a Perla, boto no correio,
Aí a carta chega aberta para ela. Fala, não, cara, eu mandei fechada. Ah, mas chegou aberta aqui. Aí como chegada que eu mandei a fechada? Então, tá aqui. E pode ser interceptado no meio do caminho. Entendeu? Pode ser interceptado. A mensagem pode ser alterada. Há essa possibilidade. É importante você ter falado isso, porque uma prática, também uma boa prática, é quando você receber o arquivo, você de imediato fazer uma cópia dele e trabalhar em cima da cópia. Porque vamos supor que aconteça alguma coisa com o seu e-mail e você não tenha mais acesso. E aí você trabalha em cima dos arquivos ali que você recebeu e não tem uma cópia de garantia. Porque algumas análises que a gente vai fazer pode modificar ali a aparência dele, principalmente quando a gente está falando de algum documento em formato JPEG, que a gente vai mudar ali no ImageJ, e aí e você, sem querer, salva. Então, é importante você sempre fazer uma cópia e trabalhar em cima da cópia. Podemos continuar? Depois a gente abre para mais perguntas, então. Vamos lá. Boa noite, professora. Desculpa o atraso, tá? Tá bom, Natan. Mas podemos continuar assim, pode ficar tranquila. Por enquanto, nada de dúvida ainda. Isso mesmo, Victor. Oi? Eu não estou mais vendo. Tem alguma Não, pergunta? o Victor Olímpio falando sobre o ataque que eu falei aqui agora, né? O man in the middle, que é o ataque do meio ali, a mensagem ser interceptada no meio do caminho. Ele só está comentando o nome do ataque. Então, pessoal, continuando aqui com a análise dos 3 contratos, como o Anderson mesmo falou, a gente vai calcular aí o código hash da pasta que a gente recebeu, tá? Então, eu coloquei aqui como nome, pasta zip, mas a gente vai calcular ele. Então, eu gosto de usar a calculadora HashCalc, ela é gratuita, e eu gosto muito do layout dela, ela é fácil de usar. Então, para quem nunca usou, você vem aqui, você vai selecionar o arquivo dentro da pasta e vai selecionar qual o SH que você quer aqui, qual é o algoritmo que você quer usar, e vai depois calcular. Então, calculou, teve ali, recebeu o código hash, ou coloca no bloco de notas, ou então numa tabela, e aí deixa salvo ali, tá? Salva, coloca já no laudo, ou num relatório, vai salvando. E aqui, quando a gente calcula os 3 contratos, quando a gente analisa aqui, ó, do primeiro contrato para o segundo contrato, a gente já vê que não é convergente. Então, não é convergente. Apesar daqui de iniciar igual, mas a gente vê que o restante não bate. Então, o que eu posso afirmar? Que a pasta pertencente ao contrato 1, que tem 2 folhas, tá? 2 arquivos, não é igual à pasta que apresenta o contrato 2. Então, não se trata, então, do mesmo documento, tá? O que mudou? Não dá para saber ainda. E aí, quando a gente calcula o hash aqui do contrato 3, a gente percebe também que diverge tanto do contrato 2 como do contrato 1, tá? Então, eu posso afirmar que se tratam de 3 contratos diferentes, que são 3 documentos diferentes. Isso eu posso afirmar. Eu posso afirmar o que mudou, tá? E aí, quando eu calculei, tem aqui, fiz minha tabelinha, o que eu faço? Eu vou pegar qual foi o hash informado ali pela empresa, pelo banco, tá?
que não esteja dentro do documento, como o próprio Anderson falou, e aí eu vou comparar. Só que o que acontece? Maioria das vezes, banco não informa. E aí? E aí eu dou continuidade à minha perícia. Então, outra ferramenta que a gente pode usar, outra análise que a gente pode usar, é a verificação de metadados, que é muito importante, que traz ali informações muito valiosas. Então, o que são os metadados? São os dados sobre dados, né? Então, vai trazer informações importantes, como a origem daquele documento, onde ele foi produzido, né? Em qual software, qual é o autor, data de criação, de modificação. E eu gosto muito de usar o Exif Tool, que também é gratuito. Então, aqui eu abri o contrato 1. Então, como é uma pasta composta por 2 arquivos, cada um pertencente a uma folha do contrato. Então, tem o contrato, a folha 1 e a folha 2. Então, quais são as informações que são importantes a gente observar? Tamanho do arquivo, a versão do PDF, se é linearizado ou não, a data de criação e modificação, onde foi produzido, se tem aqui o nome de quem produziu, né? Se foi Word, aparece ali quem tem o registro daquele Word. Então, aqui no contrato 1, a gente pode perceber que o tamanho da folha 1, 4 MB, 3,6 MB da folha 2, ambos apresentam ali a versão 1.4 do PDF, a data de criação foi 3 de abril de 2025, 3 de abril de 2025, e foi produzido às 14 horas, 28 minutos e 57 segundos. Datas próximas aqui. E foi produzido na scanner do Epson Scan 2, que é a scan que eu tenho aqui em casa, tá? Então, por enquanto, nada de inconsistência, relato isso no laudo e vou para a análise do contrato 2, tá? Aí aqui está o contrato 2. O que eu já percebo aqui? A folha 1 tem 425 KB, tá? E a folha 2, 3,6 MB. O que significa? Eu já posso aqui afirmar que tem algo estranho? Eu posso já acender o alerta, tem algo estranho. Eu não posso só afirmar que, por ser um tamanho muito menor desse arquivo, se ele sofreu algum tipo de manipulação. Mas já é para ficar o alerta. Aqui na versão, eu tenho o mesmo documento, é um documento composto por folha 1 e folha 2. Só que aqui a folha 1 desse contrato, ele foi produzido com PDF, né? Foi salvo na versão 1.7 e a folha 2, 1.4. Então, isso também já me leva a ficar com a pulga atrás da orelha. É o mesmo documento? Por quê? E aqui a data de criação e modificação. Aqui a folha 2, 14 horas e 32, a mesma data, tá? 14 horas e 32 minutos e 41 segundos, que está convergindo ali com a folha 2 do contrato 1, porém, a folha 1, às 15 horas e 28 minutos. E olha aqui, o que mais chama atenção, produzido por Microsoft Word 2019. Então, quer dizer o quê? Que antes de ter sido salvo em PDF, ele passou ali por alguma modificação, ou foi aberto e algo se fez ali no Word antes de ser salvo no PDF. Então, isso já me acende muito alerta, porque um documento que era físico e foi escaneado, ele apresenta aqui que foi produzido num Word. Porque esse Word aqui, quando a gente escaneia ele, não é para aparecer isso, ele vai aparecer qual é a máquina que a gente usou para poder fazer a digitalização. Ou então, se foi através de um celular que eu escaneei, digitalizei, ele vai apresentar ali esses dados, essas informações. Quando aparece o Word, é porque ele foi aberto no Word
antes de ter sido salvo, isso entre a digitalização e o salvar como PDF aqui, tá? E aqui, autor, eu. Provavelmente porque esse Word aqui está cadastrado no meu nome, tá? Então, aqui a gente consegue já começar a alinhar, mas é importante ter em mente que não é fazendo somente uma única análise, usando somente uma única ferramenta, que a gente vai conseguir dar a nossa conclusão no laudo, tá? Então, aqui no contrato 3, tenho aqui na folha 1, olha o tamanho dentro da folha 1 para o tamanho da folha 2. Já me chama a atenção também por ser bem menor o tamanho do arquivo. Significa, é uma prova? Não, mas me faz ficar um alerta. Então, olha aqui. A versão do PDF da folha 1, 1.4, e a versão do PDF da folha 2, 1.7. Outra coisa que chama muita atenção, também a folha 1 produzido no scanner, ó, Epson, Scan 2, só que a folha 2 por um Microsoft Word. Por que a folha 1 ela foi digitalizada direto e a folha 2 ela passou para o Word, nesse meio do caminho? E aí a gente segue nas análises e também vai adentrar a análise estrutural ali. Vai envolver um pouco daquilo que eu expliquei ainda há pouco, sobre o cabeçalho, o corpo, a tabela de referência cruzada e um trailer. Então, utilizando aqui a ferramenta PDF Gears, não sei se todo mundo aqui já viu essa ferramenta, eu gosto muito dela. Quando a gente abre, esse é o layout desse software. Então, aqui eu carrego o arquivo, aqui eu tenho aqui, ó, a tabela de referência cruzada, não dá para ver até o final, porque eu printei antes, né, de aparecer tudo, mas ela só tem uma tabela de referência cruzada, e é dentro dessa tabela de referência cruzada que a gente encontra o trailer com as chaves. Então, aqui eu tenho o catálogo, que está aqui do lado, eu posso afirmar que esse documento que eu abri aqui tem 4 páginas, tá? E ele também tem um info. Lembra que eu falei que não é obrigatório, mas quando tem, ele é muito bom para a gente que está analisando? Então, a gente vai abrir agora os contratos analisados. Então, eu tenho aqui o contrato 1. Relembrando, o contrato 1 é aquele contrato que apresenta o valor de R$2.000, é aquele contrato que aparentemente não apareceu nada de muito suspeito quando eu abri lá no Exif-Tool. E aqui no PDF Gears, o que eu posso notar? Ele tem uma tabela de referência cruzada, então eu sei que não sofreu atualização incremental, eu sei que ele não é linearizado, tá? Isso aqui que eu estou demonstrando é um pouquinho do que a gente pode fazer com essas ferramentas, sabendo aqui que existe muitas opções que a gente pode explorar neles, tá? O que mais que eu posso observar aqui nessa primeira folha do contrato 1? Quando eu abro aqui a tabela de referência cruzada, ele tem um info, a chave info, e aqui eu tenho, é compatível, sempre vai apresentar o mesmo que apresentou ali o Exif-Tool, ó, produzido por Scan, Epson Scan 2, criado aqui da data de criação e data de modificação sendo compatível, tá? E aí tem uma abinha aqui no PDF Gears que eu gosto muito, que é a aba imagens. Então, eu abro aqui porque muitas vezes o PDF, ele tem nele JPEGs, imagens encapsuladas em formato JPEG. Então, um documento digitalizado também tem isso. Porque quando a gente digitaliza, o que acontece? Ela captura ali, é uma imagem, é um bloco ali, em formato de imagem, e aí ele salva como essa imagem, que pode ter ou não ter OCR ali, né? Que é aquela que a gente consegue selecionar os caracteres. Então, aqui tem uma imagem.
quando eu clico para saber que imagem é essa, eu tenho aqui exatamente o mesmo conteúdo que eu tenho aqui que eu analisei. Então, é o mesmo conteúdo. Ele só tem uma única imagem encapsulada e é o mesmo conteúdo, tá? Agora, analisando a folha 2. Folha 2 só tem uma tabela de referência cruzada. Na chave info, no trailer, produzido por Epson Scan 2, a mesma data de modificação e criação que estava lá no Exif Tool. Uma imagem só encapsulada e que é exatamente essa mesma imagem aqui, que foi capturada num grande bloco quando eu digitalizei, tá? Então, até aqui, para mim, aparentemente, o documento está ok. E aí eu sigo para análise do segundo contrato. E aí, quando eu abro ele no PDF GIS, olha aqui. Ao contrário do contrato 1, que só tinha uma tabela de referência cruzada, eu tenho duas tabelas de referência cruzada, tá? Duas tabelas de referência cruzada. Então, eu já fico... E lembra, eu não sei se eu cheguei a apontar lá no Exif Tool, esse contrato 2 não é linearizado. Então, isso aqui, muito provavelmente, é uma atualização incremental. Algo foi modificado aqui e foi salvo. Aqui, na chave info, tá, autor. Eu, Perla, foi criado no Microsoft Word, e a data de criação e modificação, geralmente, quando eu faço alguma coisa no Word, alguma alteração no Word e salvo, a data de criação dele vira aquela data de quando eu fiz aquela alteração. Aí ele apaga a outra data, a data anterior, que ele realmente foi criado, tá? E aí, quando eu venho aqui nas imagens, olha só que legal isso daqui. 3 imagens. Se esse documento aqui, ele foi escaneado, era para ter uma única imagem. Mais 3 imagens, só de olhar assim não dá para afirmar nada, porque às vezes pode ser algum logotipo aqui, a gente fez muito isso em contrato bancário, aquelas faixas que aparecem aqui. Só que quando eu abro a primeira imagem, é porque está pequeno, eu esqueci de mudar. Desculpa. Lembra que esse contrato, a folha 1, era de R$6.000, parcelado 2 vezes de R$3.000? Quando eu abro a primeira imagem encapsulada, aqui na cláusula 2 está o valor de R$2.000 com 2 parcelas de R$1.000 cada. Então, aí eu me pergunto, esse documento aqui, ele é legítimo? Ele é íntegro? Porque olha aqui, eu sei que ele está aqui por baixo, essa informação que foi que foi ali, de alguma forma, escondida, tá? E aí, quando eu abro a segunda imagem, olha aqui, tem justamente um recorte da cláusula 2 com o valor de R$6.000. Então, aqui eu já consigo falar o quê? Já posso afirmar aqui, porque eu já tenho muitas evidências de que se trata de um documento montado. Então, houve uma montagem, sabe? Aqui, houve, então, o quê? O falsário, no caso eu, fez isso daqui no Word, né? Porque estava lá o Microsoft Word, quando a gente viu no Exif Tool, fez isso daqui no Word, colou por cima daqui, o falsário não se deu nem o trabalho de recortar esse pedaço, ó. Colou por cima. E aqui uma rebarbazinha que sobrou. Então, a gente já sabe que a folha 1 do contrato 2 já não é íntegra. Tem um povo aqui, peraí, tá querendo entrar. Pronto. E aí a gente vai para a segunda folha do contrato 2, que os resultados aqui no PDF GIS deu exatamente compatível com o encontrado lá na folha 2 do contrato 1. Então, eu posso dizer o quê? Foi reaproveitado, né, essa folha, não foi modificado aqui. E aí eu entro na análise do contrato 3,
Quando eu vou analisar a folha 1, é compatível com a folha 1 do contrato 1. Tá? Tá aqui, info. Aqui uma outra imagem, que é compatível com essa imagem aqui, é idêntica. Só que quando eu abro a segunda folha do contrato 3, eu me deparo com duas tabelas de referência cruzada. Mas lá no Exif Tool, dava para ver que esse documento aqui, esse arquivo não é linearizado. Então, eu tenho duas tabelas de referência cruzada, tá? Rapidinho, desliga o microfone da Miriam, por favor. Tá ligado? Já tá fazendo um barulhinho ali. E tem gente para aceitar também, eu acho. A Miriam. Miriam. Esse tá ligado dela. Tô escutando Não, tá barulho. fechado. Não, acho que fechou agora. Tava ligado. Foi. Não, nada, Miriam, tranquilo. Daqui a pouco, Sandra, a gente passa a palavra para fazer pergunta, tá? Deixa eu só finalizar aqui esse pedacinho, já está acabando já. Então, aqui, quando eu analiso a folha 2 do contrato 3, além de eu ter encontrado duas tabelas de referência cruzada, aqui eu encontro as mesmas informações que eu encontrei lá no Exif Tool, tá? Autora Perla, criado no Microsoft Word, tá? E aí, eu também me deparo com 3 imagens. Só que quando... desculpa. O que é esperado encontrar? Aquela única imagem, como a gente encontrou lá na folha 2 do contrato 1. Só que quando eu abro a primeira imagem, eu encontro parecido com a imagem do documento, porém, cadê a assinatura do contratante aqui? Não tem. E aí, quando eu abro a segunda imagem aqui, então, aqui, já posso afirmar que isso aqui, esse pedaço aqui, não existia no documento original. Por quê? O documento original, como é uma digitalização, o documento original, não estou falando do arquivo original, o documento original, que é aquele analógico, ele não tinha isso. Porque quando eu digitalizei ele era assim, sem assinatura do contratante. Então, eu, tipo, no computador, ou seja lá onde for, no meio computacional, eu implantei aqui, eu fiz uma montagem muito da sem vergonha e coloquei essa assinatura. Então, eu já posso afirmar aqui que se trata de uma montagem nesse documento, tá? E aí, só para mencionar que existem muitas outras ferramentas e muitas outras análises que a gente faz no arquivo PDF. Vai depender se é nato digital, se tem assinatura, se é assinatura qualificada, se é avançada, tá? Aqui, o nosso intuito, o meu e do Anderson, não foi esgotar, nem se eu quisesse fazer isso em 1 hora e meia, tá? Se for um documento que realmente tem um elemento de segurança, é muito mais fácil de periciar. Às vezes, não precisa nem de uma perícia, só de uma verificação mesmo, no próprio site do local. Mas, quando a gente fala de um documento digitalizado, realmente a fragilidade é maior aí. E aí, eu gostaria de agradecer a atenção de todo mundo, novamente o convite do Anderson, e cada um que esteve aqui me ouvindo, obrigada por prestigiar a gente, tá? E agora, para perguntas. Vamos aproveitar o pessoal para perguntar. Aproveita, gente. A live vai ser 1 hora só. Perla. Oi. A minha pergunta seria a seguinte: já que eu tive toda essa dimensão maior na parte da análise estrutural
eu não poderia já ir direto para ela, ao invés de eu estar indo buscar o REST, ela já não me dá uma precisão mais completa do documento, ou não? Eu tenho que ir fazendo esse passo a passo que você foi falando, para que eu tenha uma coleta melhor, né? No caso, uma cadeia, acredito eu, que melhor. Porque, assim, esse documento aqui, esse exemplo que eu trouxe, não é o que a gente vai encontrar na maioria das vezes na realidade. Então, quando a gente se depara com os documentos daí, da nossa realidade, a gente tem que usar o máximo de ferramentas possíveis, porque você vai usando as ferramentas, vai fazendo as análises, e não vai encontrando elementos suficientes para embasar, porque é aquilo. Tem documentos que você olha, você suspeita realmente que aquele documento foi manipulado, só que você não consegue elementos para comprovar. Mas não é porque não tem que não sofreu. E é aquele negócio. Eu escuto muito do professor Samuel, o pessoal de documentoscopia sabe quem é. Ausência de evidência não é evidência de ausência. Então, eu tenho que esgotar aí as ferramentas para poder não dar brecha para outra parte também impugnar o nosso laudo. E o REST, você mencionou, Sandra, é importante fazer, porque o REST, independente de qualquer outra análise, vai te dar garantia que você está analisando aquele documento. E que, de fato, é aquele documento que enviaram para você analisar. Então, é muito importante você garantir essa parte da cadeia de custódia, dependente de qual é a análise que você vai usar depois. E os metadados, nem sempre ali, aqueles metadados, aqueles contidos na info do PDF Guia, vão estar presentes, porque é uma chave que é opcional, ela não é obrigatória de ter ali. E no EXIF Tool, que a gente consegue ver os metadados mais claramente, tem metadados que não vão aparecer no PDF GIS. Então, você vai fazendo a junção de tudo e vai relatando, porque isso são etapas de uma análise. Você faz a análise estrutural. Primeiro estudo, você calcula o REST, faz a análise estrutural. Tem também, que não foi falado, mas é outra análise que a gente faz, principalmente em arquivos JPEG, que é a análise perceptual, que você ali vai ver se tem alguma compressão de pixels ali. Às vezes você não vai encontrar esse tipo de documento aqui, bonitinho, perfeitinho, que vai dar para ver. Então, você vai ter que analisar ali se tem alguma discrepância no visual de algum texto, esse aqui está mais pixelado, esse aqui não. Então, assim, é um conjunto de tudo que vai fazer com que você tenha elementos suficiente para poder embasar ali a sua conclusão, entende? Foi? Esclareci? Muito. Perfeito. Obrigada. Eu fiz a minha pergunta ali no chat, mas vou repetir aqui. A Adobe libera a documentação de como é o formato PDF, e, na verdade, os formatos PDF, né, que a gente tem PDF-A, PDF-A 1, 2, 3, e esses formatos de PDF 1.1, 1.2, até vi ali o 1.7, que eu não tinha visto ainda. Tem algum link para onde a gente possa ver essa documentação, ou, de repente, a Adobe vende isso? Como eu posso obter essa descrição mais técnica do formato PDF? Olha, você conhece, Anderson? Então, cada programa vai ter sua versão, né? Assim, por exemplo, hoje na programação, dependendo do sistema, ele vai gerar o PDF lá, mas aí não é um Adobe da vida. Ele vai gerar, ele vai ter a versão dele lá. Assim, existe o formato PDF, PDF-A. Mas assim, a versão é de cada programa. Eu tenho um Foxhit, tem um Adobe. Então, assim, tem N programas com versões. Aí o que você vai ter que fazer é primeiro identificar qual programa que foi gerado aquele PDF. E você vai lá na internet, pega o nome,
vai no Google e procura para ver qual é o nome da ferramenta. E aí você vai lá e tenta identificar quais as versões que tem para aquele aplicativo. Um exemplo, eu vi que foi criado na Adobe Reader. Eu vou lá, vou no site da Adobe e vejo quais são as versões que aquele programa tem. Você vai baixar o manual do programa. No manual vai ter. Ou você vai no ajuda do aplicativo, que lá tem tudo, toda a descrição do programa. Desculpa, Anderson, mas o formato PDF em si, ele tem que ser padronizado, ou então, né, os programas não se comunicariam, né? Um PDF criado por um programa não ia ser aberto no outro. Então, o formato é padronizado e existem versões isoladas do padrão, né? Então, você tem o PDF versão 1, versão 1.1, 1.2, né? Então, eu queria saber das versões do formato, né, e se isso a Adobe libera, já que foi a Adobe que padronizou, ou se a gente tem como comprar isso. Você saberia informar? Assim, para mim, eu posso até ver para você, mas eu nunca fui pego por uma pergunta dessa, mas assim, existe, como eu te falei, cada programa ele vai ter lá, claro, o PDF é PDF, qualquer programa que leia o PDF, mas, por exemplo, você acessa o Microsoft Office, ele tem lá as versões dos arquivos que ele lê. Aí tem um docx. Se você abrir o LibreOffice, vai abrir, mas o Library, que é a ODT, cada programa vai ter sua particularidade, mas vão ter os formatos universais, tá? Vão ter os formatos universais. Então, depois eu vejo aqui, te mando aqui as versões. Não vou te garantir que vai, assim, que vão ter todas, porque às vezes pode ter algum programa aí, de repente de um outro país, eu não sei, um outro fabricante que tem uma particularidade. Eu faço. Quando eu vejo que é um PDF gerado com um aplicativo diferente, eu vou lá, pego aquele nome, busco no Google, tento achar o fabricante daquele PDF para poder entender daquele PDF ali, entendeu? Eu acho. Ok. Só para complementar, eu acho que essa sua dúvida, Marcelo, ela, assim, as versões, elas se residem mais em incrementos em cada uma das partes. Por exemplo, ele aceita novos formatos de fontes, né, ou de mídias, mas digamos assim, o padrão mesmo, ele segue o mesmo, sabe? A estrutura vai ser sempre a mesma. O que vai mudar vai ser provavelmente o tipo de mídia que foi adicionado, por exemplo, entendeu? O tipo de tema, de fonte que foi adicionado. Mas aí, na hora que você coloca mais tipos de mídia disponíveis, lá naqueles cabeçalhos, você tem um código para cada tipo de mídia. E aí, na documentação, você vai ter a tabela. O código 1 se refere a... Sim, mas eu acho que todo programa... Sim, mas todo programa que for ler, ele vai conseguir ler a versão diferente, entendeu? Porque são recursos incrementais, entendeu? Então, a cada atualização por exemplo, assim, do padrão PDF, digamos assim, o programa que for ler aquela versão nova, ele vai conseguir ler tanto aquele mais novo quanto a primeira versão, entendeu? Isso você não tem como controlar tão bem, porque, por exemplo, até pensando em alguns sites do governo, tem documentos que já são gerados o PDF no próprio código-fonte daquela aplicação ali. E aí você nem sabe qual foi a versão que foi escolhida pelo desenvolvedor ali na hora, entendeu? Só na hora de você provavelmente fazer essa análise, como a Perla falou, você abrir e conseguir ver os metadados mesmo do PDF, entendeu? Mas, a priori, acho que não tem como você se preocupar tanto com isso antes de você fazer essa análise, pelo que eu entendi. Eu acho que na perícia, boa noite, com licença, eu acho que na perícia não é muito comum essa questão relacionada ao formato.
Mas a Adobe, ela se comprometeu a manter estável apenas o formato PDF-A. Então, ela vai manter suporte a esse formato por uma data que não tem previsão para terminar, para que esses documentos possam ser lidos, né, por longos tempos aí na frente. A gente vai perdendo capacidade de ler os formatos digitais, mas esse formato vai se conservar. Igual, por exemplo, hoje, alguns tribunais, eles só aceitam o documento PDF-A, e tem tribunais que dentro do próprio site você consegue converter o documento para PDF-A. Então, assim, Por isso. Pode falar. Porque a Adobe vai manter o suporte a esse formato, ela se comprometeu, ela tem um acordo, não lembro bem com que órgão, se é com a ISO, sei lá, mas ela tem um acordo de manter esse formato legível por prazo indeterminado. Vai ter sorte depois disso. O TRT aqui do Rio, para você enviar toda a documentação para fazer o cadastro, tem que ser em PDF-A. E lá eles também têm para poder fazer a conversão do PDF em PDF-A. Assim, eu acho que o ideal é, assim, quando aparecer alguma coisa nova, se você quiser fazer estudo, primeiro ver qual aplicativo foi gerado, tentar identificar, e aí sim, você baixa o manual, tenta ver, porque assim, não tem como, uma coisa você me perguntar assim, mas o DocX, quem criou o DocX? Quais versões tem? Não, tem a versão Doc, depois o DocX, aí tem a versão TTT. Então, assim, a Microsoft criou as extensões dela. Aí foi lá, a LibreOffice criou as extensões dela. Só que, assim, existe um modelo padrão. Então, assim, não tem como você ficar todo dia inventando. Então, todo mundo segue uma base, tá? Vai ter uma base, tem que ter pelo menos essas 4 informações aqui. Aí cada um vai incrementando no seu software alguma informação a mais. Aí eu acho que creio que existem as básicas. As básicas tem tudo, porque senão você imagina se cada um, eu vou criar meu PDF. Pô, a gente vai ter N. Então, assim, existe. O cara, quando vai. Eu, por exemplo, se eu for programar hoje e criar uma ferramenta, eu vou pegar o que é permitido, o básico, e botar na minha ferramenta. Eu só vou incrementar alguma coisa a mais para facilitar alguém. Igual, por exemplo, a ferramenta ExecTool é para extração de metadados. Eu posso criar uma outra que vai fazer mais funções que essa atual. Aí, assim, eu vou tentar seguir o que ele já fornece e adicionar. Entendeu? Eu estava dando uma olhadinha aqui nas mensagens, não consegui acompanhar tudo, mas eu vi alguma coisa sobre se salvar uma cópia ou mudar o nome, muda ou não muda o resto do arquivo. Gente, vocês podem fazer o teste aí. Quando você tem um arquivo, calcula ele, o hash, faz uma cópia e muda ali, coloca número 2, muda ali. Você calcula o hash, vai ser compatível o hash, porque mudar, você está mudando só o lado de fora, você não está mexendo com a estrutura ali de todas as informações. Então, vocês podem fazer o teste, não vai mudar o código dele, tá? Teve outra dúvida aqui com relação... Eu não sei mais onde está. Se é seguro usar esses programas para poder colocar esses documentos com informações sensíveis. Esses daqui, eu confio. É lógico que assim, a gente não consegue se precaver de vazamento de dados ao extremo, né? Mas ele garante a questão da LGPD, mas também a gente pode fazer análise, tem um programa, digamos assim, que foi desenvolvido por peritos criminais, que se chama Peritos. O Peritos, eu acho também extremamente seguro, e você consegue fazer todas essas análises que eu passei aqui hoje, ali no Peritos. Uma ou outra que não, mas a maioria ali. E à medida que você vai fazendo, como você tem que salvar, você tem que criar uma pasta de trabalho e ir trabalhando em cima dali, tudo que você faz ali vai ficando salvo numa pasta
de derivados. Então, vai garantindo a cadeia de custódia de todos os passos que você vai seguindo. Só que para você usar o Péricles, que é algo mais avançado, você não consegue usar lá sem você conseguir entender como funciona. Por isso que eu acho muito importante você primeiro começar dessas ferramentas que eu acho mais simples para poder ir para as mais avançadas, tá? Tem mais alguma coisa aqui no chat, Anderson? Acho que era só isso. Se eu quiser perguntar, abrir o microfone aí. Perguntar. Só um comentário aí a respeito do que a doutora Perla falou. Se a pessoa tiver desconfiança com relação ao aplicativo, como esses aplicativos aí rodam localmente, você pode ter uma máquina isolada de qualquer rede, né, sem Wi-Fi, sem internet ligada. Aí você coloca o arquivo lá via um pendrive da vida e faz a sua análise ali. Você vai ter certeza de que não vai vazar dado dali, né? Então, qualquer ferramenta que rode localmente, você pode fazer essa abordagem aí e garantir que não vai ter problema com relação a vazamento de dados. Muito bom. Deixa eu ver aqui se tem mais coisa. E eu fiz a pergunta, mas eu mesmo coloquei a resposta ali no chat, né? O link para a descrição do formato PDF. Tem um PDF lá no site da Adobe descrevendo como é o formato do PDF. Show. Obrigado aí, irmão. A ideia aqui é a gente compartilhar conhecimento, a gente não é sabedor de tudo, né? A gente sempre está aprendendo alguma coisa nova. Então a ideia é essa mesmo. A gente compartilhar informação, tirar dúvida, fortalecer aí a comunidade, né? Se alguém tiver mais alguma dúvida, porque eu não consegui acompanhar aqui o grupo, as mensagens. Eu acho que foi assim, algumas eu fui respondendo, tá? Coloquei alguns links aqui. Eu acho que as coisas vão atender todo mundo. Pessoal, já tinha ideia, eu tinha proposto fazer pelo menos uma live de 15 dias, mas aí eu tive uns problemas aí, não deu para continuar, mas a gente vai voltar agora. A gente está com ideia até de fazer um curso aí, a gente está montando aí uma proposta para tentar juntar tudo, tá? Perícia em parede. Como você faz a coleta na perícia em parede? Em qual suporte? Então, como não dava para eu pegar a parede e trazer para casa, o que eu fiz? Para poder simular, para poder adequar ali o suporte, a parede da empresa é aqueles azulejos brancos lisos. Aí é porque a pasta eu já arquivei. Eu encontrei numa loja desse negócio de Xing Ling, tipo uma lousinha, uma lousa. Cadê a lousa? O material é esse aqui. É liso, só que... Ali dá para ver. Sumir. É um material liso assim, mas ele é todo branco. Parece um vinil. Então, ali eu consegui, tipo um quadro, isso. Só que eu achei aqueles que você tira, adesivo, e eu colei. Eu fiz a coleta lá na vara mesmo. Primeiro fui na empresa, e depois eu fiz a coleta na vara. E aí eu fui colando em alturas diferentes, porque a pichação ela ocorreu dentro onde fica o vaso sanitário, então ele sentado, e aí também nas partes mais altas. Então eu fui espalhando na parede esses quadrinhos para poder o periciano ele ficar nas posições diferentes ali, para ficar desconfortável. A questão também do instrumento do escritor. Eu levei alguns pilotos diferentes para poder também simular, porque muda muito, com certeza. Você precisa fazer a coleta com a caneta esferográfica, porque ali a caneta esferográfica vai deixar elementos importantes. Ali eu vou conseguir ver as esquírolas, as estrias, para saber o sentido do traçado, mas eu também precisei fazer a coleta com o piloto, porque o piloto é completamente diferente. E uma curiosidade dessa pichação
que o periciando, no caso, nesse dia, ele disfarçou, ele simulou a escrita dele. Então, eu percebi, porque antes de ir, eu já analiso ali, né, diante dos padrões naturais que eu já tenho, e eu percebi que ele estava simulando. Então, ele estava disfarçando completamente a escrita dele. Aí eu fiquei, peraí. Aí eu tive que ficar instruindo, porque ele escreve com letras de forma, que já é uma questão que muita gente tem dificuldade para poder analisar a escrita com letra de forma, mas ele disfarçou fazendo em letra cursiva, e aí eu fui dando orientação. Agora, escreve isso com letra de forma, e puxando um papo para ele se distrair, porque aí quando você se distrai, você para de focar aqui na mão. Então, a mão fica no automático. Então, foram algumas estratégias que eu fui usando. E eu usei também como a parede do armário, a porta do armário era mais áspera, eu comprei uma prancheta que ela é áspera, então coloquei uma folha só ali, eu só ia tirando a folha e colocando, para poder dar aquela aspereza e eu ter vários elementos para poder depois fazer a análise. Tá? Nada, mano. Pessoal, e todo mundo pode abrir a câmera só para a gente fazer uma foto aqui. Quem não se importar em aparecer na câmera, a gente fazer uma foto aqui. E se vocês autorizam postar no Instagram, tá? Já vou lá pedindo autorização de imagem. Quem concordar já está aceitando o compartilhamento da imagem no Instagram nosso. Eu consigo fixar. Consigo. Não sei se eu consigo pegar. Você consegue ver todo mundo? Tem 26, todo mundo? Tá vendo? Tá aparecendo. Show. Não, tá aparecendo. Eu acho que só aparece na tela quem abriu a câmera. Bom, mais alguém vai entrar? O pessoal tá tímido. Eu não estou conseguindo abrir a minha tela. Não estou conseguindo. Eu também não estou conseguindo abrir a minha tela, modificar. Não, você clica em cima da câmerazinha sua aí. Clicou? Isso. Sim. Só clicar na câmera. Vou tirar o print, hein, pessoal, hein? Consegui não, Anderson. Eu sei que tem como. Não, vou tirar a foto aqui, vou fazer um print. Vou fazer agora. Deixa eu ver se foi. Foi. Mais alguém vai entrar para tirar outra foto? A Sandra apareceu. Apareceu? Então vou fazer outro print aqui. Sorriam aí. Foi. Então vai aqui. Aí eu posto lá no grupo. Deixa eu tentar tirar a fixação da gente. Né, que eu fixei a gente aqui. A gente pode postar também? Pode ser. Está autorizado. Isso. Tem até o... Chama desse jogador aqui do Flamengo aqui. Vamos aí, fazer aqui. Não. Inclusive, eu marquei a Perla hoje numa postagem minha, Perla. Acho que você não chegou a ver. Não vi. Hoje é porque... Colocando a live. Obrigada. Perla, eu vou tirar, mas depois também dá para você, no vídeo a gente também pode fazer edição, fazer algumas edições lá. Acho que foi. Foi, gente. Gente, muito obrigado aí. Obrigado a Perla aí por ter citado o convite. Obrigada, Perla. Fica aberto a todos aí que quiser também passar um conhecimento, tá? Fica aberto para todos aí, a ideia é essa. E agradeço aí a oportunidade de estar compartilhando isso com vocês, tá? Uma boa noite a todos, bom final de semana. E até a próxima aí, gente. Uma boa noite para você. Beijo.
Obrigada, Perla. Muito obrigada, Anderson. Obrigada a vocês. Boa noite, obrigado. Boa noite. Parabéns pela apresentação. Até a próxima. Obrigada. Bom descanso. É mais. Valeu, Perla. Valeu, Anderson. Obrigado aí. Obrigada.